Olá, me chamo Gabriel Boff Coronetti, sou técnico de campo da TEG Apicultura do Senar Santa Catarina e hoje estarei explorando um conceito importantíssimo para a apicultura, muitas vezes esquecido ou até mesmo desconhecido pelos nossos apicultores. Esse conceito chama-se termorregulação e por meio desse conceito traremos a dica do dia, que é utilizar alguns equipamentos de baixo custo para tornar a apicultura mais rentável e eficiente. O conceito de termorregulação nada mais é do que a manutenção da temperatura na câmara de cria. As abelhas, por meio do aquecimento ou arrefecimento da colônia, mantêm uma temperatura estável aonde ficam as suas crias. E essa temperatura é essencial para a saúde e desenvolvimento das mesmas, sejam elas ovos, larvas ou pupas. Essa temperatura fica em torno de 33 a 35 graus Celsius. E como o gasto energético para o aquecimento é muito maior do que para o arrefecimento, o nosso foco hoje será sobre a produção de calor. Para a produção de calor, as abelhas operárias utilizam como fonte energética o alimento energético presente na colônia, seja ele as fontes naturais, como mel e néctar, ou as fontes fornecidas pelo apicultor durante a entre-safra, como açúcar ou xarope. A abelha, consumindo a fonte energética, vibra os músculos do tórax, produzindo uma elevação de temperatura, que por meio da irradiação ou pelo contato com as crias, eleva a temperatura da câmara de cria, mantendo numa bolsa de calor estável, independente da temperatura externa, como mostramos na imagem, onde a fonte de calor se concentra na região do tórax da abelha operária. Como mostra o gráfico, a temperatura interna se mantém sempre constante, variando apenas dentro da faixa ótima de 33 a 35 graus, enquanto a temperatura externa varia de acordo com os dias. Notem a diferença deste exemplo, enquanto aqui ainda temos temperaturas negativas, há uma produção de mais de 40 graus Celsius dentro da colônia. Como uma das principais formas de perda de calor para o ambiente é através do alvado, seja pela entrada de frio ou de ventos, eu apresento um acessório de fácil confecção e de baixo custo, chamado alvado invertido ou alvado alto. O alvado ficará de forma fixa e constante em frente à entrada das abelhas, evitando a entrada de frio ou de vento, obrigando apenas que as abelhas elevem a sua saída para o ambiente externo. Notamos o resultado do alvado invertido nos quadros de cria, com uma puxada de cera na totalidade do quadro e uma postura sem recuos, aumentando a eficiência da ocupação do ninho. O exemplo sem o alvado, notamos uma ausência de puxada na parte frontal e uma postura reduzida devido à presença de frio, mantendo a postura concentrada por causa da produção de calor. Pensando em tornar os manejos mais eficientes, especialmente os de retirada e colocação das melgueiras durante a entre-safra, temos aqui mais um acessório, o alimentador de cobertura, que cumprirá duas funções essenciais durante a entre-safra: a de alimentação e a da termorregulação quando deixamos as melgueiras a campo. Como o comportamento natural do calor é ocupar as partes superiores através da elevação da bolsa de ar quente, como vemos aqui na imagem, a utilização do alimentador para dividir o ninho das melgueiras ficaria nesse espaço aqui dos nossos equipamentos de campo. E as melgueiras ocupariam o espaço superior, mantendo o calor apenas na câmara de cria, como vemos nessa outra imagem com o alimentador de cobertura. Como alimentador, esse acessório também serve para fornecimento de grandes reservas de açúcar, xarope ou outros alimentos energéticos para a colônia. Favorecendo a termorregulação, diminuímos a necessidade de consumo energético para a produção de calor, resultando em economias de recursos e de mão de obra para o apicultor, tornando a apicultura mais eficiente. Espero que essa dica tenha sido útil e até a próxima!